Olá, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para a gente poder dar continuidade a um estudo que a gente começou há algum tempo, né? A gente deu uma parada por conta de diversas outras atividades, mas nós queremos retornar meditando hoje sobre as parábolas de Jesus e o que elas estão relacionadas com a história de Noé. Nós estamos meditando, né, sobre os gigantes que aparecem no capítulo 6 do livro de Gênesis das Escrituras. Nós já comentamos aqui em outros vídeos, você é convidado, se ainda não assistiu, a assistir, ou mesmo assistir novamente para relembrar os gigantes que a Bíblia afirma, né, apresenta, não tem nada a ver com as mitologias ou com os filmes que nós vemos hoje. Tá? Os gigantes não são do tamanho de prédios ou de montanhas. A Bíblia fala, sim, né, desse termo, né, foi traduzido para o português com esse termo gigante, mas não tem relação alguma com o nosso imaginário, tá? Ou com a historinha lá do João e o pé de feijão. Pois bem, a palavra gigante na Bíblia ela vai representar homens violentos, homens grandes, fortes, homens que tinham, de fato, uma influência muito grande em sua época. No máximo que a gente vai ver de tamanho da Bíblia sobre a questão dos gigantes são cerca de quase 3 metros. Né? Nós vamos ver, por exemplo, um Golias, a quem Davi derrotou, e outros. Tá? Mas não tem nada a ver com esses gigantes apresentados por aí. Tá? Então, é justamente nesse texto de Gênesis 6 que a gente tem se baseado para falar. Bom, é sobre esse texto que nós vamos meditar, né? Temos meditado nesses vídeos, nessas postagens, e vemos aqui a partir do primeiro versículo. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, ou seja, Adão tinha a missão de frutificar, multiplicar e encher a terra. Aqui, os homens estão já na fase da multiplicação, né? Então, os filhos de Adão, Caim e Sete, eles se multiplicaram, né? Eles deram os netos de Adão. Né? E vai dizer, né, aqui algo interessante, porque nós temos de um lado os filhos de Deus e de um outro lado as filhas dos homens, ou as filhas de Adão. Os filhos de Deus acharam elas formosas, se casaram com elas, né, e isso irritou muito ao Senhor, a ponto dele dizer que não contenderia mais, né, com o homem, porque ele era carne, dá um tempo aí de 120 anos, e, enfim, logo em seguida entra a história dos gigantes. Alguém pode pensar no que uma coisa tem a ver com a outra? Qual é a relação de tudo isso? Né? O que tem a ver aí, filhos de Deus? Né? Seriam anjos? Não pode ser anjos, até porque eles não se relacionam. A gente já também falou sobre isso anteriormente. Os filhos de Deus são os homens que buscavam a Deus da descendência de Sete, né? Um dos filhos de Adão. E nós vamos ver as filhas de Adão, né? As filhas dos homens, como mulheres que se destacam da família de Caim. Essa é a explicação do contexto, não é o que a gente inventou. A gente não buscou em uma metodologia ou um livro oculto à parte. Nós temos consultado a própria Bíblia. As Escrituras explicam a si mesmo. Então, lá na família de Caim, a gente percebe a última mulher, né, sendo destacada, sendo citada como Naamá, né? Se a gente for comparar, só para relembrar as genealogias das Escrituras, nós vemos sempre um homem importante no final, né? Seja o próprio Noé, seja Abraão, seja algum rei, ou o próprio Jesus, lá no chamado Novo Testamento. Mas mulher finalizando uma genealogia, a gente não vê. Então, de fato, a família de Caim está totalmente relacionada a essa história. E por que que a mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens irritaram a Deus? Até que Deus deu esse tempo de 120 anos. Porque, né, os filhos de Caim,
eles não seguiram a Deus, eles não queriam, não buscavam a Deus. Pelo contrário, Caim, ele se afastou da presença de Deus, ele se afastou do paraíso, do Éden. Mas na família de Sete a gente vê homens buscando ao Senhor, como o próprio Enoque, como o próprio Noé. E aí surge a questão dos gigantes, né? A Bíblia vai dizer que havia naqueles dias gigantes na terra, já existiam os gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus se uniram, né, se casaram com as filhas de Adão, foi gerado os filhos, né? Então, havia gigantes antes da mistura e havia gigantes depois da mistura. E esses gigantes que nasceram a partir da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, eles são os valentes, né? Em outras palavras, da própria Bíblia, seriam os guerreiros, né, da antiguidade. Os homens que alcançaram fama, né, renome, as pessoas que ficaram famosas. Então, entre os filhos de Caim, os próprios filhos de Caim eram gigantes. Eles eram homens violentos, eles eram guerreiros. Até porque, né, se cumpriu a profecia que Deus disse para a serpente, lá em Gênesis 3,15, que a semente de Satã iria perseguir a semente da mulher. Eles seriam inimigos. Então, de fato, a semente de Satã, né, representada em primeiro lugar pelo próprio Caim e depois pela sua descendência, né, como a gente confirma pelo restante da Bíblia, eles perseguiram os servos de Deus, os profetas de Deus. Jesus cita, né, que o sangue desde Abel seria vingado, porque o reino de Deus é tomado à força. Então, desde o princípio, desde Caim até o final da história, vai ser assim, né? Os filhos, né, das trevas, os filhos de Satã, eles vão perseguir a boa semente, eles vão perseguir a semente de Deus, né? Os filhos de Deus. Só que algo terrível acontece, e é por isso que Deus se entristece. É que os filhos de Deus, eles se unem, né? Eles se juntam a esses homens maus. E o interessante é que os homens que surgem a partir dessa união são piores do que os anteriores, são piores do que os gigantes anteriores. E aí é por isso que Deus vai falar nas Escrituras: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, a maldade se multiplicou. Os pensamentos eram maus. E isso entristeceu a Deus. E aqui diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito homens sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então Deus se entristece. Deus, ele traça um plano, né, para agir no meio de toda essa situação. E, né, concluindo aqui, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feitos. A gente, em outro vídeo futuro, nós vamos falar sobre o que seria esse arrependimento do Senhor, tá? Mas não é ainda o momento. A gente vai focar ainda mais um pouco sobre a questão dos gigantes no contexto das parábolas de Jesus, mas em breve teremos esse vídeo. Vamos lá. Para contextualizar, né, primeiro nós temos Adão, de Adão surge Havá, ou seja, Eva, e dos dois nascem Abel, né, e Caim, Caim e Abel. Vocês veem pela representação aí o Caim como um gigante já, como alguém, como um guerreiro, como alguém que está, né, ameaçando. E a partir de Caim nós temos a sua descendência descrita lá em Gênesis no capítulo 4. Caim gerou Enoque, Enoque gerou Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque, né, que aqui está como Lamer, né, lá no hebraico, e Lamer, né, o Lameque, gerou a 4 filhos, Jabal, Jubal, Tubal, Caim e Naama, a mulher que a gente falou anteriormente. E no lugar de Abel, pelo menos foi o que a Eva falou, Deus dá 7, né? 7 gera Enos, aí o boneco representado aí
ajoelhado, né, em oração, Abel também, né, e Enos, Maleu, Enoque, como representado de uma geração, né, ou de um povo, de um grupo que busca o Senhor. A gente não pode colocar todos, né, nessa representação, porque não quer dizer que dentre a família de Sete existiam os filhos de Deus, não quer dizer que todos eram de fato filhos de Deus, ou seja, que todos serviam a Deus de todo o coração. Tá? Isso acontece hoje também nas igrejas, enfim, nos grupos que menciona-se o nome de Deus. Não quer dizer que faz parte de um grupo social denominado crente que é crente. Né? Não quer dizer que está no meio de um grupo chamado de filho de Deus é filho de Deus. Tá? Ok. E aí, depois dessa união, né, com as filhas de Adão, né, que a gente cita, que a gente frisa a mulher, né, a Naamá, surgem os gigantes piores do que os gigantes da família de Caim. Então a gente tem lá Enoque, né, um homem que andou com Deus e foi arrebatado. Nós temos o exemplo de Matusalém, ou lá no hebraico Matuselah. Matuselah gerou a Lameque, ou Lamer, que é o outro Lameque, né? E Lameque gerou a Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Bom, por que que aqui, agora, dentre os filhos de Deus, a gente tem algumas imagens representando, né, homens violentos, né? A gente não está afirmando que esses homens de fato eram, mas para representar aí que na sua geração, pelo menos, né, existiam esses homens, né? E de Cão, né, quem sabe em outra oportunidade a gente possa estudar mais à frente aí sobre as descendências, né, e os filhos de Noé, que não vai ser o nosso caso nesse estudo aqui do dilúvio. Né? A gente pode até comentar em outra oportunidade, mas não vai ser o nosso foco. Bom, e aqui Jesus vai falar, né, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Então, nós vemos que o próprio Jesus disse que nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, nos dias de Noé, eles comiam, bebiam. O que seria essa comida? O que será essa bebida? A gente comentou aqui, né, sobre a mudança de hábito alimentar que ocorreu. Então, eles passaram, principalmente a família de Caim, passaram a comer, né, carne. Por isso que a gente vai ver Deus permitindo, depois do dilúvio, o ser humano comer a carne, porque eles já estavam, né, com o organismo habituado a isso. Enfim, a bebida. O fato principal aqui é o casamento, né? É essa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Que causaram a ira do Senhor, porque a maldade se multiplicou. Assim como os homens estavam se multiplicando, a maldade se multiplicou. Até o ponto, né, logo depois, que o próprio Gênesis 6 vai dizer que toda a terra estava contaminada. Então, se a missão de Adão era frutificar, multiplicar e encher a terra, ele frutificou, gerou filhos. Só que não gerou filhos, filhos de Deus, né, servos de Deus. Ele gerou filhos bons e ruins. Depois, quando isso se multiplicou, multiplicou-se da mesma forma, homens bons e ruins. Mas depois dessa multiplicação, aconteceu um casamento. Se uniram, as sementes se misturaram. E quando as sementes se misturaram, na hora de encher toda a terra ficou cheia de homens violentos, de homens maus, de maldade, né? E isso trouxe o juízo sobre a terra, né? Trouxe o dilúvio sobre a terra. E aqui a gente finalmente entra no assunto que eu prometi para esse momento, né? Qual a relação das 4 primeiras parábolas de Jesus em Mateus 13 com a história do dilúvio? Será que tem alguma comparação? Só para relembrar quem ainda, né, quem já viu, ou para apresentar quem ainda não viu, é importante, né, quem ainda não conhece, dá uma pausa, lê Mateus 13 com calma, né, faz as referências e, né, você é convidado a voltar aqui
e assistir novamente, ou assistir e depois dar uma olhada lá. A gente não vai trazer um estudo completo sobre cada uma das parábolas, essa foge completamente a nossa missão aqui. A nossa missão é fazer uma comparação básica das parábolas de Jesus com o dilúvio. Então, pois bem, a gente tem as 4 parábolas em Mateus 13, que é o semeador, o joio e o trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Pois bem, então vamos perceber um detalhe aqui em Mateus 13. A primeira informação, antes de mergulhar nas 4 parábolas, é o seguinte: as parábolas, elas falam do livro de Gênesis. Elas falam lá do início. É o próprio Jesus que disse isso. Lá nos versículos 34 e 35, Jesus vai dizer: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, Jesus abre a boca em parábolas e ele publica, né? Ele confirma, ele valida coisas que estão ocultas desde lá do começo do mundo. E o que estava oculto desde o começo do mundo? Então a gente vai ver depois. E uma segunda informação é que as parábolas, elas falam também do Apocalipse. Olha que louco. Então essas parábolas de Jesus, elas falam do começo, mas elas também vão falar dos tempos do fim. Para confirmar isso, a gente vê 2 versículos, pelo menos em Mateus 13, que diz a seguinte expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está lá no versículo 9 e no versículo 43. Pois bem, o próprio Jesus, usou essa expressão várias vezes lá no Apocalipse. Né? Ele usou 7 vezes essa expressão lá no Apocalipse, quando ele falou para as 7 igrejas. Tá? E isso, então, liga as parábolas ao Apocalipse. Outro detalhe, né, que aí é mais fácil de perceber, é que tanto na parábola, né, do joio e do trigo, quanto na parábola da rede, de Mateus 13, Jesus fala do fim, dos tempos do fim, em específico do juízo final, que vai acontecer lá no fim de tudo. Tá? Então, a gente não vai mergulhar nisso, mas é só para mostrar para vocês que as parábolas de Jesus falam do passado, com certeza traz lições para o presente e, maravilhosamente, revela o futuro. Pois bem, vamos começar aqui então pela parábola do semeador. Adão recebeu, está aí ao lado, né, à direita, inclinado, a frase, né, frutificai, multiplicai, encher a terra. Essa era a missão de Adão. E esse termo frutificar lembra completamente aí a história do semeador. Mateus 13, no versículo 3, Jesus disse: eis que o semeador saiu a semear. E lá no versículo 37 ele diz quem é o semeador, né? Ele diz que é o filho do homem. Note que essa expressão homem, lá no hebraico, é Adão, o filho de Adão. Então, já que o Adão, lá o primeiro Adão, falhou no momento de frutificar, multiplicar e encher a terra, o filho de Adão, que no caso é o próprio Jesus, ele vai cumprir essa missão. Aí não vai ser fácil, porque o primeiro Adão já deixou o pecado sobre a humanidade. Né? Vamos lá. Na primeira parte da semente, essa semente caiu ao pé do caminho, né? Na estrada, onde a gente pisa. E vieram as aves e comeram. Né? Aí o próprio Jesus vai dizer que essa comparação é de alguém que ouviu a palavra, não entendeu e vem o maligno, né? Vem Satã e rouba, né? Arrebata o que foi semeado no seu coração. Uma outra situação é aquela semente que caiu entre os pedregais, entre as pedras. E por não ter terra suficiente, né, para a planta se enraizar e se alimentar dos sais minerais, não conseguia, né, afundar, né, ter uma terra funda,
Veio o sol, queimou, secou, né? E acabou com aquela planta, né? E aí Jesus vai dizer que esses são os que recebem a palavra com alegria, mas por não ter raiz, né, por não ter profundidade, talvez, né, se emocionou ao ouvir a palavra de Deus, mas não tinha base, né, não tinha firmeza, não durou muito na presença de Deus. Chegou a angústia, a perseguição, o deserto, os dias difíceis, né, se ofendeu, né, por conta da palavra e desistiu, não frutificou. Uma terceira terra é a terra que caiu, né, que tinha espinhos, né, e a semente cai entre os espinhos crescem e sufocam a semente, não deixa a semente frutificar. E aí Jesus vai dizer que esses espinhos, né, eles são os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas, né, que sufocam a palavra e fica infrutífera. Aquele tipo de pessoa que até quer o Senhor, mas os cuidados dessa terra, né, o dinheiro, a fama, alguma coisa que ainda está presa ao mundo não permite essa pessoa se desenvolver. E o último é a que caiu em boa terra, né, e deu fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Então, assim, Jesus sabe que, por mais que ele seja um homem perfeito, está vencendo o pecado, está vencendo a carne, está vencendo Satã, né? Enfim, nesse mundo ele está semeando a palavra, né? Ele sabe que muitas daquelas sementes que ele estaria semeando não iriam frutificar, né? Porque a terra já estava contaminada. Mas ele tem certeza de uma coisa: isso não é em vão, o que ele está fazendo não é em vão. Então ele sabia que as sementes que ele estava lançando da palavra de Deus iriam frutificar, iriam gerar frutos. E ele sabe que os frutos, por mais que fossem poucos, mas de um fruto gerariam 30. E esses 30 eles vão multiplicar depois. E do outro fruto geraria 60, que frutificariam depois, e de um outro fruto frutificaria 100. Então Jesus sabe que levaria muito tempo, mas um dia ele vai, né, encher a terra de filhos de Deus. Porque em outro momento a gente vai ver que Jesus diz que essa semente plantada, a boa semente, são os filhos de Deus. Então, por mais que Adão falhou em semear os filhos de Deus, Jesus não vai falhar. E esses filhos de Deus, eles vão se multiplicar, mas vai demorar. Porque a maior parte, né, se a gente olhar aqui, né, se a gente comparar, uma terça, quarta parte, né, da, da terra estaria contaminada. A semente não frutificaria, mas o seu trabalho não seria vão. Só que Jesus vai nos revelar algo, né, que é muito interessante. Assim como Deus disse lá em Gênesis 3,15, que ele por inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a semente da serpente e a semente da mulher, Jesus revela isso de uma outra forma em Mateus 13. Ele revela essas duas sementes, a semente de Satã e a semente da mulher, de uma outra forma. Ele conta a parábola do joio. Ele diz que um homem semeou a boa semente no seu campo. Ele diz que é ele mesmo, né? O próprio Jesus. Ele semeou a boa semente, né? E o campo é o mundo, né? O planeta Terra. Só que ele vai dizer que os homens, né, que deveriam cuidar daquele terreno, que deveriam cuidar daquela plantação, eles dormiram, porque Jesus não ficou nessa terra para ver o resultado das suas sementes. Ele morreu, ele ressuscitou e foi para o Pai. Então havia homens que receberam essa missão, né, de cultivar, de cuidar dessa semente, de continuar semeando, de continuar cumprindo a missão do Senhor Jesus. Mas esses homens falharam, esses homens dormiram. Na Bíblia, né, existem dois símbolos da questão de dormir. Existe o símbolo da morte, a gente vai ver várias vezes nas Escrituras, principalmente líderes, né, reis que dormem, que morrem, né? Por exemplo, quando vai falar de Davi, de Salomão e de outros reis, não fala que eles morreram, mas fala que eles dormiram, que eles descansaram com os seus pais. Então, dormir tem essa relação com a morte e também tem a relação com a dispersão, né? Com não estar atento, com não ter cuidado. Por isso, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer: desperta, tu que dormes. Então, tem esse símbolo, né, da falta
de cuidado, né? Daquele soldado, daquele guarda, daquele sentinela que deveria estar cuidando da sua cidade, mas dormiu no posto, né? Dormiu na hora de zelar para que o inimigo não entrasse. Então, de fato, depois que Jesus morre, ele deixa os seus apóstolos, seus discípulos, só que esses discípulos também, em algum momento, né, lá no final do primeiro século, vão morrer, né, vão dormir, descansar com seus pais, e depois eles vão deixar os discípulos, né? Então, os discípulos dos discípulos, eles vão continuar, né, trabalhando. Só que mais à frente, já ali no terceiro século depois de Cristo, esses discípulos dos discípulos, eles não vão ter o cuidado que deveriam ter com a semente de Jesus, né, com a palavra de Deus. E aí o inimigo aproveita e semeia o joio no meio do trigo e se retira. Então, de fato, né, Satã, ele implanta isso. O que tem a ver lá com a história do passado, né, com a história do Gênesis, com a história do dilúvio? É o que aconteceu, né? Nós vemos que depois, né, que Enoque, por exemplo, né, foi arrebatado, a gente percebe que, né, quando estava no momento, né, de multiplicar os filhos de Deus sobre a terra, ocorreu uma união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E essa semente se misturou. Então, entre o grupo que buscava Deus, entre o grupo que estava perto do Éden, entre o grupo que estava próximo da face do Senhor, o maligno conseguiu implantar lá o joio no meio. Ou seja, os filhos de Deus agora geraram, né, filhos de Satã, os filhos do diabo, se misturou a semente. Agora não dava mais para saber quem é filho de Satã, quem é filho de Deus, né, porque as sementes estavam misturadas. É claro que a Bíblia vai nos dar indícios de quem são os filhos de Deus, de quem são os filhos de Satã. Por exemplo, o apóstolo João vai dizer: aqueles que amam o seu irmão são os filhos de Deus, mas aqueles que não amam, que aborrecem o seu irmão, são como Caim, filhos do diabo. De fato, ali já entre Caim e Abel, e depois na mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, nós vemos essa semente de Satã entrando entre os filhos de Deus, né? A começar por Caim e a sua descendência. Bom, nessa parábola do joio, nós vamos ver que diz assim, né? E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, os servos, que não são as mesmas coisas que os homens, né? Nessa parábola do joio, existe o homem que semeou a boa semente no seu campo, existem os homens que deveriam cuidar da semente e não cuidaram, e existem os servos. Os servos, eles estão dispostos a arrancar, né, o joio, arrancar os filhos de Satã, arrancar as sementes que o inimigo, que o maligno plantou. Só que, né, o Senhor não permite isso. Se a gente for olhar, né, em Mateus 13, a gente vai ver que logo depois Jesus vai explicar quem são esses servos, né? São os anjos, né? Os anjos, eles têm um papel muito importante na história da humanidade, mas os anjos não têm a ver com essa relação das sementes, mas eles, em algum momento, eles aparecem para trazer o juízo. Mas Deus não permite, né? Deus fala que eles, lá no final, eles vão fazer parte, né? Eles vão levar à condenação os filhos de Satã junto com Satã. Mas não era o momento. Aí ele vai continuar, né? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o
no meu celeiro. Essa parábola tem muitos detalhes, tem muitas riquezas que nós não vamos aprofundar aqui, né? Não é possível. Mas é interessante afirmar o seguinte, né? Que os anjos queriam tomar alguma atitude de acabar com os filhos de Satã, mas Deus não permitiu. Era necessário aguardar até o período do juízo. Então, nós vemos o apóstolo Pedro, por exemplo, falando da longanimidade de Deus, que aguardava enquanto Noé construía a arca, né? Enquanto Noé construía a arca para preparar para o dilúvio, né? Para o juízo que viria. Então Deus esperou, Deus aguardou, pelo menos 120 anos Deus esperou, até que viesse o juízo, até que os filhos de Satã fossem mortos e os filhos de Deus fossem preservados. Aqui chama de celeiro, né? No caso foi na arca que os filhos de Deus foram preservados, né? E se a gente notar, né, foram pouquíssimos. A terceira parábola é a parábola do grão de mostarda, né? E a gente cita aqui, né, a questão dos gigantes. Por que os gigantes? Olha o que interessante. Mateus 13:31, Jesus vai dizer que o grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Então, aí de novo o homem, né, que é o filho do homem, ou seja, o próprio Jesus, semeou no seu campo. Ele semeou no seu campo, que é o quê? O mundo, é o planeta Terra. O que que Deus semeou no planeta Terra? O homem, né? O Adão, né? Deus tirou ele da terra, Deus gerou o homem da terra, assim como a semente que brota da terra. No caso aqui da parábola, Jesus cita o nome de um grão. Ele não tinha falado ainda qual era o nome desse grão. Aqui ele vai dizer que é o grão de mostarda, para representar uma semente bem pequena. Lá nos dias de Jesus, né, na cultura de Jesus, era a menor das sementes. Mateus 13:32 vai dizer qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore. Então, note que aqui isso não é o que acontece normalmente, mas é o que acontece na parábola. O grão de semente não se torna a maior das árvores, das plantas. Ele não se torna uma árvore. A mostarda não se torna essa árvore. Então, alguma coisa aconteceu de errado aí. Aqui nessa parábola não vai aparecer a semente de Satã, né? Mas vai aparecer essa coisa estranha, que é uma semente de grão de mostarda se transformando em uma árvore. Lembra lá que na parábola do semeador, aquela que caiu em pedras, né, que não tinha raiz profunda, ela nasceu logo, rápido, né? Ou seja, aquela pessoa que aceita a palavra com alegria, e rápido. Às vezes a gente percebe algumas pessoas que, né, quando se entrega a Jesus, elas se destacam rápido, crescem rápido. Mas será que isso é o comum? Será que esse é o ideal? Será que isso é o que Jesus queria falar como algo que foi bom? Se a gente unir com mais outra parábola, que Jesus vai falar logo em seguida, a gente vai explicar um pouco mais sobre ela, sobre a parábola do fermento. O fermento é para quê? Para que a massa cresça mais rápido. Mas Jesus, toda vez que falava do fermento, não falava como algo bom. Então, esse fato do grão de mostarda se tornar uma grande árvore, Jesus não está falando como se fosse algo positivo, mas algo negativo. Alguma coisa aconteceu com essa semente para ela se tornar uma grande árvore. E depois que ela se torna uma grande árvore, lá no versículo 32 de Mateus 13 vai dizer: de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Bom, você lembra que as aves dos céus, lá na primeira parábola, na parábola do semeador, representa o próprio diabo? As aves que roubavam as sementes na beira do caminho? Pois é. Então, nessa parábola aqui, o grão de mostarda que cresceu como uma grande árvore recebe no seu topo, na sua cabeça, né, vamos dizer assim, né, nos seus ramos,
as aves dos céus, ou seja, o maligno, o diabo e seus anjos. Então, não é algo bom que está acontecendo com o reino de Deus. Ele está crescendo muito, mas está crescendo de uma forma errada, contra a natureza. E o maligno está sobre o seu topo. O diabo está sobre o seu topo. E agora, esse fato de crescer rápido, vocês lembram lá, tem alguma associação com gigantes? Pois é, tem associação com gigantes. Não pelo fato simplesmente dos gigantes serem altos, dos gigantes crescerem mais do que os outros seres humanos normais, mas o fato, né, de depois lá da história do joio, né, do diabo ter implantado a sua semente má, né, desde Caim, na humanidade, né, Caim e a sua descendência se misturando com a semente dos filhos de Deus, depois que acontece essa associação, essa mistura, agora dentre os filhos de Deus existe uma liderança, existem homens poderosos, mas que não servem a Deus, mas que não temem a Deus. Então a gente vai perceber aí que a liderança do planeta é a liderança do próprio reino de Deus. A liderança entre os filhos de Deus são homens maus, são homens violentos, são gigantes que não servem ao Senhor, que o diabo está liderando eles. Olha que coisa triste que aconteceu com o reino de Deus. Aconteceu lá em Gênesis e aconteceu na história da igreja também, de homens que começaram a exercer a liderança que não temiam ao Senhor. E, né, a última parábola que a gente vai falar aqui de Mateus 13 é a parábola do fermento, que eu acabei citando, né, um pouco. Então, diz o seguinte, né? Jesus disse, outra parábola lhes diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Bom, então aqui Jesus conclui, né, essa parte, né, essas 4 parábolas, não são somente essas 4 parábolas que existem em Mateus 13, né, até porque a história da igreja, a história do reino de Deus não acaba dessa forma. Mas a última parábola que a gente vai citar aqui, de Mateus 13, indica uma mulher. Uma mulher. E se a gente voltar lá no passado, né, em Gênesis, foi de fato uma mulher que foi seduzida pela serpente, né, e foi por ela que o pecado entrou na humanidade, né? Lógico, com a permissão do Adão, que sabia o que estava acontecendo e nada fez. E também uma mulher é citada em Gênesis 4, que vai seduzir, né? Que está totalmente associada à liderança, porque os seus três irmãos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, são líderes, são os pais, né? Os primeiros, são a liderança da época, e ela também, como a líder, ela introduz 3 medidas de farinha ou fermento, né, até que tudo esteja levedado. E o que representa o fermento? Né? Aqui estão alguns exemplos, né? Em Mateus 16, por exemplo, Jesus fala que o fermento é a doutrina, é o ensino dos fariseus. Em Marcos 8:15, Jesus diz que é o fermento, né, que seria a doutrina dos fariseus e de Herodes. Né? Então, uma liderança religiosa e uma liderança política, né? Então, uma influência religiosa e política dentro do reino de Deus, que está contaminando o reino de Deus. E aí, em Lucas 12, versículo 1, Jesus vai dizer que essa doutrina dos fariseus, esse fermento dos fariseus, é a hipocrisia, é a falsidade, a mentira, né? Então, a mentira, né, entrando no reino de Deus, né, entrando na doutrina, no ensino do reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 5, do 7 ao 8, ele vai falar contra esse fermento, né, o fermento da maldade, da malícia, né, ao contrário da verdade. Né? Então, a mentira introduzida, né, dentro do reino de Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 5:9 que um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
E como é que a gente percebe isso lá na história do dilúvio? Como é que a gente percebe que a doutrina entre os filhos de Deus, ela foi deturpada, ela foi alterada? Bom, uma grande indicação é justamente nas palavras do pai de Noé. O Lameque, né, o Lamer, quando ele gera Noé, né, quando Noé nasce, ele chama a Noé por esse nome, porque o nome, a palavra Noé significa descanso. E olha o que ele vai dizer, né, lá em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 29. Chamou, né, o seu nome Noé, por causa da terra, porque Noé iria dar descanso, né, por conta da terra que o Senhor amaldiçoou. Pô, mas foi Deus que amaldiçoou a terra? Então, o culpado da terra está sofrendo, a culpa da terra, do planeta Terra, está em juízo lá nos dias de Noé. A culpa é de Deus? Foi Deus que amaldiçoou a terra? Ou foi Adão que amaldiçoou a terra, como diz lá em Gênesis 3? Ou foi Caim e a sua descendência que amaldiçoou a terra, como nós vemos em Gênesis 4? Ou foi os próprios filhos de Deus, quando se unem aos descendentes de Caim, que corrompem toda a terra? Lá em Gênesis 6, no versículo 11, vai dizer que a terra estava corrompida diante da face de Deus, ou seja, perto do Éden, perto do paraíso, né, ali diante da face do Senhor. Aquele território santo estava corrompido. Por quê? Porque uma doutrina falsa tinha sido ensinada, tinha sido destruída. E uma doutrina que acusa Deus, que é contra Deus. Então, os próprios filhos de Deus se revoltaram contra Deus. Só para dar um exemplo hoje, né, básico, né, a gente não vai entrar em detalhes, mas nós vemos hoje uma cultura, né, nós percebemos hoje uma doutrina que está entrando nas próprias igrejas, né, uma doutrina que muitas vezes vai contra a palavra de Deus. Os crentes atuais, eles para dizer que eles aceitam a todo mundo, que eles não odeiam o diferente, eles estão introduzindo mentiras dentro da igreja. Porque, de fato, Jesus ama todos, não faz distinção e acepção de pessoas. Mas o fato de nós amarmos os pecadores, nós não vamos concordar com o pecado. Acabou, mãe? Vai bater de novo, mãe? Vai bater de novo? Então, nós percebemos nos dias de hoje uma grande influência de uma doutrina falsa entrando sutilmente dentro das igrejas. De fato, Jesus ama o pecador, Jesus ama, né, toda a humanidade, Jesus não faz acepção de pessoas. Mas isso não significa que nós vamos fazer associações com doutrinas pecaminosas, com doutrinas que são contrárias às Escrituras. Mas nós vemos sutilmente doutrinas que defendem o pecado, não é que ama o pecador, mas que defende o pecado, entrando no seio da igreja. Então, cuidado. As pessoas estão revoltadas contra Deus e muitas vezes os próprios crentes, infelizmente. Foi isso que aconteceu nos dias do dilúvio, tá? E aí surge então, né, só para a gente recapitular aqui, né, nós vemos o semeador, como Adão deveria ser, mas ele falhou, pecou, e aí o inimigo, junto com a semente de Deus, implantou a sua semente. Nasce Caim, e nasce a descendência de Caim, o joio no meio do trigo. E não satisfeito, ele mistura isso, né? Os dois se unem, né? Os dois estão juntinhos.
E como o grão de mostarda, né, os filhos de Deus, eles crescem de uma maneira não naturalmente, né, de uma forma corrompida, e se deixam, né, nesse casamento, se unir, e a sua liderança, né, ela é guiada por Satanás, né, e se tornam gigantes, homens violentos, né, piores do que os gigantes da descendência de Caim. E por último, a doutrina, então, é corrompida. Então a humanidade não ama mais a Deus, mas culpa a Deus por tudo que está acontecendo. Isso é o que nós vemos nos dias de Noé e, infelizmente, né, na história da igreja não foi diferente e isso se repete mais uma vez. Ok. E aí surge, né, a outra pergunta, né? Qual a relação entre as profecias de Jesus em Mateus 24 com a história do dilúvio? Só para contextualizar, em Mateus 24, os discípulos perguntam para Jesus, né, Jesus, quando é que o templo vai ser destruído? Quando é que o fim, né, a consumação dos tempos, né, o fim dos tempos vão acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus, né, responde, ele fala, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E Jesus vai falar também de outro sinal, ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Então haveriam guerras, brigas, violência. Jesus complementa, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então Jesus fala de um tempo onde a mentira seria propagada, né, os anticristos. Jesus fala de brigas, de guerras, e além disso, né, ele fala, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, mais três indicações: a fome, a miséria, as pestes, né, as epidemias, ou como tem sido falado hoje, as pandemias, e os terremotos em vários lugares. Outra coisa é visão de entregar para seres atormentados e matar visão, seres odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então Jesus está falando que o povo de Deus sofreria, mas seriam mortos, seriam atormentados. E aí Jesus complementa, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? Então, líderes mentirosos, falsos profetas mentirosos. E por se multiplicar a iniquidade, né? Se multiplicar o pecado, lembra lá em Gênesis 6, um pecado multiplicado, né? A corrupção multiplicada, o amor de muitos se esfriaria. Haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Então, Jesus fala aí de uma grande aflição. Em outras traduções, tem o termo grande tribulação. E ele diz que nunca houve um tempo assim, desde o princípio até o seu período. E nem tampouco há de haver depois, né? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, Jesus está afirmando de um tempo onde vai acontecer tantas coisas terríveis, né? Não somente na questão da violência, mas também nas epidemias, nas fomes, né? Os terremotos destruindo tudo, mas também na corrupção humana, né? O pecado, a iniquidade crescendo, né? O amor se esfriando e as falsas profecias, né? O fermento, né? Entrando na massa. E aí, se o tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Aí Jesus vai complementar, né, com mais outros. Só antes de falar sobre isso, muitas pessoas, ao ler esse texto de Mateus 24, e também que está descrito em Lucas 21, fica comparando, né, com coisas que estão acontecendo agora. É muito importante a gente entender que Jesus está falando de um tempo chamado Grande Tribulação. Vai haver um tempo específico e essas coisas vão acontecer em um local específico, em um período de tempo específico. Então, fome já existe desde o início da história da humanidade. Doenças, epidemias já existem desde sempre. Terremotos, guerras, mentiras, anticristos, falsos profetas, sempre existiram.
Então, a gente não pode comparar uma guerra que está acontecendo agora, por exemplo, no Oriente Médio, com a profecia de Mateus 24, senão a gente vai se perder. Tá? Existe um período, aí Jesus fala para a gente ler Daniel, para a gente entender que período é esse, não é o meu assunto, mas Jesus vai falar aqui agora sobre Gênesis também. Vamos lá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, esse período de terror, ele precede a sua vinda, né? Jesus, mais uma vez, vai pisar sobre essa terra. Então, esses sinais vai ser naquele período de grande tribulação, antes da vinda do Senhor. E ele diz, né? Depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, ou seja, depois daquele período de grande tribulação, né, no finalzinho da grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então no céu vai aparecer o sinal. E aí vai dizer, né, Jesus vai aparecer no céu. E todas as tribos da terra se lamentarão, vão chorar, vão gemer pelo Filho de Deus, né? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então nós vemos aí, né, depois de todas aquelas situações, aqueles sinais terríveis, nós vemos sinais no céu, relâmpago, o sol, a lua, estrelas, sinal no céu. Então nós vemos aí alguma coisa acontecendo no céu e Jesus aparecendo. Os que estão na terra estão lamentando, estão chorando, estão sofrendo e existe um ajuntamento. Os anjos vão ajuntar, né, os escolhidos de Deus. E aí Jesus vai trazer, né, aqui essa ligação de toda essa história da grande tribulação lá com Gênesis, lá com a história do dilúvio. Ele vai dizer, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o que quer que vai acontecer na grande tribulação, o que quer que vai acontecer na volta de Jesus, está totalmente ligado ao dilúvio, está totalmente ligado à história de Noé, está nos ensinando ali detalhes no próprio livro de Gênesis. Então, se a gente quer conhecer o futuro, não está, os segredos não estão só no Apocalipse. É claro que o Apocalipse vai explicar melhor isso aqui que Jesus falou em Mateus 24. Por isso que eu disse, não dá para pegar Mateus 24 e comparar com qualquer guerra, com qualquer terremoto, com qualquer fome, porque isso sempre existiu. Mas, juntando Daniel com Apocalipse, a gente vai entender que período é esse onde vai acontecer essas guerras, essa fome, essas pestilências e esses sinais nos céus. Tá? E, né, é lógico, agora a gente vai entender um pouco mais sobre como tudo isso, que é lá do futuro, está ligado ao passado, está ligado ao Gênesis. Pois bem, aqui ainda continuando Mateus 24, Jesus disse, né? Estarão, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o nosso Senhor. Só comparando essa questão de quem tem dois no campo e dois no moinho, se você analisar essas frases de Jesus, muita gente associa Mateus 24 com arrebatamento da igreja. Mas em Mateus 24 não está falando de arrebatamento da igreja. E essas duas frases, aí os dois que estão no campo e os dois que estão no moinho, onde um é levado e o outro deixado, não está falando que o levado vai ser salvo e o que foi deixado foi o que ficou para a grande tribulação. Não é isso o contexto. O contexto que a gente leu anteriormente é o dilúvio. No dilúvio, a palavra dilúvio
que a gente vai meditar depois, significa levar. Então, o dilúvio levou, né? Vamos voltar aqui no finalzinho, ó. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que viu o dilúvio e os levou a todos. Então, quem é quem é levado pelas águas, é quem é morto no dilúvio, é quem é morto no período do juízo, é quem é morto nesse período de grande aflição. Então, isso aqui que um é levado e o outro deixado, quem vai ser levado na grande tribulação? Quem vai morrer na grande tribulação, né? Quem vai morrer nesse período em que os céus vão se abrir e Jesus vai trazer juízo. Então, esse é levado. Quem vai ser deixado na terra? Quem vai sobreviver? É quem se entregou a Jesus durante esse período de grande tribulação. É quem se lamentou, é quem clamou por Jesus. E aí, em outros textos das Escrituras, vai dizer que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqueles que clamarem por Jesus, eles vão alcançar a salvação. Então, quem é levado é quem é morto. E quem é deixado é quem foi salvo. Tá? E, continuando, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado, feliz aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, né, com os beberrões, né, com aqueles que são viciados na bebida, virá o Senhor naquele servo num dia em que não espera e a hora em que não se sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Olha a palavra hipócritas, né, os falsos. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, mais uma passagem do Mateus 24, aqui fala do servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa. Então, se a gente comparar lá com a história de Noé, a gente vai ver de homens que deveriam estar cuidando do planeta, que deveriam estar cuidando da casa que é o planeta Terra. Mas só que esses servos, ao invés de cuidarem da casa que o Senhor colocou para eles cuidarem, né, cuidar desse campo, cuidar dessa semente, eles se revoltaram, eles começaram a espancar os seus conservos, os seus liderados, e começaram a comer o que não deveria e a beber o que não deveria. Então nós vemos aí os filhos de Deus, né, se tornando violentos. Os filhos de Deus, né, comendo a carne de animal que não deveria, bebendo o que não deveria. Então a gente vai ver uma corrupção nos dias de Noé, uma corrupção que trouxe o juízo sobre eles. E para confirmar, né, e melhor detalhar tudo isso que a gente falou até aqui, né, e a gente vai comparar uma passagem com a outra, Jesus não fala do arrebatamento da igreja em Mateus 24, né? Mas se Jesus disse que em Mateus 24 a grande tribulação e a sua volta para vir trazer o juízo sobre a terra é comparado ao dilúvio, o que aconteceu antes da história de Noé? O que aconteceu antes da história do dilúvio, lá em Gênesis? Um homem chamado Enoque, que andou com Deus, foi arrebatado. Em Gênesis 5:24 vai dizer: andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou, né, o arrebatou, né, o transladou. Isso se confirma lá em Hebreus 11:5, né? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque foi arrebatado, não viu a morte, né? E assim também Jesus promete para sua igreja. Então, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1:10, vai dizer, né, Jesus nos livra da ira vindoura. Então a igreja é livre da ira. Enoque foi livre da ira vindoura, da ira que viria. Se a gente comparar Enoque com Noé, por exemplo, Enoque
representa aquele povo dos filhos de Deus que são livres da ira, ou seja, que Deus arrebata antes do período de juízo. E Noé? Noé não, Noé é um filho de Deus, alguém que serve a Deus, mas Deus não livra ele da ira. Deus livra ele na ira. Ele passa pelo período de ira. Ele passa pelo período de grande aflição. Então a gente compara aí Enoque como a igreja, aquela que vai ser arrebatada. E Noé como um povo que vai passar pela grande tribulação, que não é igreja, é mais um povo, uma família que vai passar pela grande tribulação e Deus vai livrar. Aumento da violência. Em Gênesis 6:11 diz: encheu-se a terra de violência. É o que a gente vê lá e por isso que o dilúvio acontece. E Mateus 24, como a gente já citou, né, Jesus vai dizer que esse período, né, próximo do juízo é um período de grande violência. Tem guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, os servos de Deus sendo entregues para ser atormentados, mortos, odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus, traição uns com os outros e ódio, né? E Jesus complementa dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós percebemos aí, pelas próprias palavras de Jesus, que assim como lá no dilúvio a terra se encheu completamente de violência, em vez de se encher de filhos de Deus, se encheu de violência, lá no período de grande tribulação também a terra vai se encher de violência. E aí no Apocalipse, por exemplo, e no livro de Daniel, vai explicar com melhores detalhes, né, a perseguição daqueles que não aceitaram, que não vão aceitar a marca da besta, aqueles que não vão se curvar diante da imagem do anticristo, aqueles que vão ser perseguidos, que vão fugir para o deserto. Enfim, tem uma série de questões de perseguição do povo de Deus, né, dos remanescentes, dos poucos que ainda resistirão nesse período de extrema violência. Assim como lá em Gênesis 6, Noé sobreviveu a tudo isso, e em Mateus nós vamos ver também um povo resistindo. Bom, e para confirmar, né, essa comparação aí dessa influência maligna entre os filhos de Deus, nós vamos ver entre os descendentes de Sete alguns nomes que nos intrigam. Por exemplo, lá na descendência de Sete, o seu neto é chamado Cainã. Cainã é o mesmo nome de Caim. Se você olhar aqui para a segunda tabela, segunda coluna, né, a terceira linha, você olha lá para a primeira coluna, né, Caim. Então, Cainã, Caim, é o mesmo nome. Por que alguém colocaria entre os filhos de Deus um nome de alguém tão mau como Caim? E aí, entre os filhos de Deus, nós vamos ver Irade, né, a Irade, né, que também tem lá na descendência de Caim, o próprio Enoque, que tem lá, foi o nome do filho do Caim, Matusalém, né, que é o Matusalém, está ligado lá a Metusael, né, da descendência de Caim, e o pai de Noé, né, Lameque, ou Lamer, né, também está ligado lá à família de Caim. Por que que alguém entre os filhos de Deus iria colocar o nome de seu filho de alguém que representa algo ruim? Né? Então aqui estão as setinhas, né, para apontar quem tem o mesmo nome que quem, né, entre as duas descendências. A primeira coluna, descendência de Caim, a segunda coluna, descendência de Sete. Ok, então eu faço essa, entre aspas, brincadeira, né? Que nome você escolheria para seu filho, né? Então, temos duas opções aí, né? Adolf Hitler ou Mao Tse Tung. Adolf Hitler, para nós, né, ele é muito famoso, e até ultimamente, né, as pessoas que militam em as causas estão citando muito aí o Adolf Hitler, porque ele representa de fato alguém da história da humanidade que fez atrocidades, que matou milhões de pessoas, não é porque não era da raça ariana, da raça branca, né? Então matou negros, matou judeus, matou muitos judeus.
no caso dos judeus, né, por outras questões, mas também por serem diferentes, né, em seus aspectos dos alemães, e todo tipo de pessoas que eram contrárias à sua visão de mundo. E o Mao Tse-tung, ele não é muito citado, mas ele é tão cruel quanto o Hitler, só que ele não é muito citado porque ele é comunista, né? Então existe um interesse hoje, existe a doutrina do comunismo entrando, né, no sistema, no nosso sistema. Então não é tão citado, né, por conta disso. Enfim. Mas ele é alguém que matou também milhões de pessoas, assim como todos os ditadores comunistas no mundo, né? Implanta fome, implanta terror, né? O ódio contra Deus. O Hitler representa um anticristo em vários aspectos. Por exemplo, no aspecto que ele matou muito judeu. O Mao Tse, ele, ele representa o anticristo no sentido de que ele abomina o nome de Deus, né? O comunismo, ele odeia, né, não só, né, o que se chamam de cristianismo, mas todas as religiões, né? Então, você escolheria o nome de um desses dois homens para representar, né? Um deles, você colocaria o nome do seu filho, né? Então é triste, né? Mas para se colocar o nome de um descendente de Caim, é porque, né, existia já a mistura, existia já uma aceitação. A violência já não era vista mais de uma forma tão ruim assim. E Matsauer, né, ou Matusalém, em uma tradução desse nome, né, revela-se que significa o homem do dardo. Tá? E aí, né, na primeira imagem parece que está tranquilo, não é um esporte apenas. Mas na época, né, não era no sentido esportivo, né, mas sim no sentido da guerra, da violência. Ok. E aqui a gente vê, né, em Mateus 5, 28, nas palavras do pai de Noé, ele dizendo que a terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, né, a terra estava sofrendo alguma coisa muito ruim. Eles estavam sofrendo alguma coisa natural, alguma coisa geográfica, biológica. Eles estavam com algum tipo de sensação muito ruim, que a Bíblia não vai dizer o que é. Mas, comparado às profecias de Mateus 24, 7, e se Jesus compara, né, a história do dilúvio com o que vai acontecer na grande tribulação, a grande tribulação é um período que muita gente vai morrer de fome e muita gente vai morrer de doenças, né? Não vai ser só com o sinal do céu, com Jesus vindo, que vai acontecer as mortes, né? O juízo em si. Mas antes do juízo da vinda de Jesus, já, né, vai haver vários tipos de juízos sobre a terra. Então a terra estava amaldiçoada, a terra estava sofrendo. E aí, para a gente perceber, né, isso, o próprio Lameque, que reclama, né, que a terra foi amaldiçoada, né, o pai de Noé, ele viveu 677 anos. Isso é extremamente, muito tempo. Mas se a gente comparar, né, com seu pai, por exemplo, Matusalém, que foi o homem que mais viveu, segundo o registro das Escrituras, e com os outros que viveram antes de Matusalém, a gente vai ver que o Lameque viveu pouco tempo. Então ele estava sofrendo, ele estava com algum tipo de sofrimento, que ele morreu um pouco antes do dilúvio, que ele não morreu por causa do dilúvio, ele morreu por conta de alguma coisa ruim que estava acontecendo na sua época, seja por conta das guerras, seja por conta aí de enfermidades, alguma coisa do tipo. Tá? Então, mais um detalhe aqui, a apostasia. Né? A apostasia, o que significa? O abandono da fé, né? O desprezo por Deus. Então, em Gênesis 4:20, por exemplo, vai nos dizer que Jabal é o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então, além de falar sobre a questão da propriedade, né, de tomar posse das coisas, que não foi algo que Deus mandou, né, nesse sentido, né, de tomar posse para si, né? E a questão do gado, que a gente já abordou em outros vídeos, né, que eles estavam comendo, né, que não deveriam comer. Em Gênesis 9, Deus vai liberar, né, a comer a carne, porque
provavelmente eles já estavam habituados a isso. Em Mateus 24:38, ligando essa passagem, né, a gente já afirmou aqui, Jesus disse que eles comiam antes do dilúvio e também bebiam. Só que essa é uma proibição séria diante de Deus, né? Porque mesmo depois do dilúvio, Deus não permitiu que o sangue fosse bebido, né? Então, o animal ele tem que derramar todo o seu sangue para depois acontecer aí assar, fritar a carne para poder comer, né? Então, eu não sei se Deus enfatizou tanto o fato de não beber sangue porque eles já bebiam sangue ou de fato porque era um simples conselho. Não sei. Há uma suspeita aí de que eles estavam bebendo sangue também dos animais. Mas uma coisa é fato, o próprio Noé ele cai logo depois que sai da arca, né, porque ele se embebedou, né, bebeu vinho demais, e isso causou, né, consequências ruins para a sua própria família, né, em específico o seu filho Cão e o seu neto Canaã. Então há um período de beber, né? Então Jesus indica que uma liberação de bebidas, né, beber alguma coisa que Deus reprova, né? Então, nós vemos aí, né, por exemplo, nessa pandemia, né, não fazendo, não afirmando que é isso que Jesus disse lá em Mateus 24, mas só a questão de comparação, é que nesse período de pandemia aumentou grandiosamente o volume, a quantidade de compras de bebidas alcoólicas, né, principalmente no Brasil, né? Isso vai ter consequências muito ruins, né? Porque a bebida, né, alcoólica, ela traz muitos males para a nossa população. Mas as pessoas não estão preocupadas, né? Elas estão comendo, bebendo, como se não houvesse amanhã. E aí, nós repetimos aqui um texto que a gente já citou outras vezes, de Romanos, no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo vai dizer, a partir do versículo 18, que a ira de Deus se revela ou se manifesta do céu. Quando que a ira de Deus se manifestou do céu? Em um momento passado e vai acontecer em um momento futuro. No momento passado foi o dilúvio, né, que a ira de Deus se manifestou do céu, e no momento futuro é a vinda do Senhor. Depois da grande tribulação, Jesus vem, né, e a ira de Deus se revela sobre a humanidade. E aí, dentre esse período, o apóstolo Paulo vai descrever várias situações que acontecem de pecado, de malícia, né, e tudo quanto é ruim. E a gente destaca aqui, né, com a maior letra, os inventores de males, porque são justamente esses homens que estão inventando coisas que Deus nunca mandou, que Deus, na verdade, proibiu, mas eles estão inventando pecados novos, né, e o que aumenta aí a ira do Senhor. Ainda falando sobre essa questão da apostasia, quando os próprios filhos de Deus se unem a essas mulheres, né, se casam com as filhas de Caim ou com as filhas de Satã, chamadas além de não existir de as filhas de Adão, né, as filhas dos homens, nós vemos que a apostasia ela aumenta. Se a gente comparar com outras passagens da Bíblia, como a gente já fez em outra oportunidade, a gente vai entender essa questão da apostasia. Porque, por exemplo, lá em Números vai falar sobre a história de Balaão. Balaão foi um profeta que foi comprado, né, vamos dizer assim, para amaldiçoar o povo de Israel. Só que todas as oferendas, tudo que ele tentava fazer, ele não conseguia amaldiçoar Israel. Ele não conseguia, por quê? Porque Deus era o protetor de Israel. Deus protegia aquele povo. Então, qual foi a ideia maligna, né, a doutrina de Balaão? Né? Qual foi a ideia que ele implementou? Coloque mulheres prostitutas, as moabitas, né, prostitutas, no caminho do povo de Israel, e eles vão cair, né, em tentação, eles vão se unir a elas, e depois o que elas fazem quando elas estiverem infiltradas? Elas vão e levam os deuses, as feitiçarias, as doutrinas falsas, os ídolos, né, as imagens de escultura, e aí o próprio Deus vai se afastar de Israel, e o próprio Deus vai trazer o juízo sobre Israel. Ou seja, a apostasia, o povo de Israel caiu,
né, ao se casar com aquelas mulheres, né, e se afastou de Deus, apostatou da fé. Então, essa é uma estratégia do diabo, não só com o povo de Israel ali em Números, mas desde sempre, né, inclusive nos nossos dias. Alguém pode falar assim, não, mas eu vou me unir a tal pessoa, mas ela é uma pessoa boa, vou ganhar ela para Jesus. Mas cuidado com a estratégia do inimigo. Fica a dica. Bom, nós vemos então aqui nessa ilustração Adão saindo do Éden, saindo do paraíso, indo para o Oriente. Depois, né, o Adão aí poderia representar o boneco na cor preta. Depois Caim, né, que seria o vermelho, tá? Aqui nessa imagem seria o vermelho. O Caim indo mais ainda para o Oriente, se afastando mais ainda da presença do Senhor, aí construindo lá uma cidade chamada Cidade de Enoque. Esse azul seria representando aí os filhos de Sete, a descendência de Sete, ou os filhos de Deus, que também, em dado momento, correm atrás das filhas de Caim e se unem a elas e se afastam do Senhor. Então, em Gênesis 4, nos diz: Caim saiu de diante da face do Senhor, ou seja, ali do santuário, da presença do Senhor no paraíso, né, no jardim. E Judas, né, o irmão Judas, vai dizer dos homens maus que seguiram o caminho de Caim. Então, por isso que o boneco azul está ali indo em direção ao boneco vermelho. O boneco vermelho seria os filhos de Caim e o boneco azul significa aqueles que seguiram o caminho de Caim. O que Jó, né, em Jó 22:15, vai chamar de o caminho antigo, ou a vereda, né, a via, né, a rua antiga, que pisaram os homens iníquos. Então, aí, né, existiu um caminho de Caim, né, de Adão e de Caim, que é ir para o Oriente. E aí os homens maus seguiam esse caminho. Só que em dado momento, os próprios filhos de Deus também seguem esse caminho. E aí, por isso que em Gênesis 6, a terra vai se tornar totalmente corrompida diante da face de Deus. Ou seja, ali perto do santuário, onde os filhos de Deus moravam, vai ficar corrompido. Por isso, Judas, né, continuando lá as explicações sobre o caminho de Caim, ele vai citar, ele cita Caim, que é um personagem de Gênesis 4, e ele cita Enoque, um personagem de Gênesis 5. Todos estão ligados ali com a história do dilúvio, né? Então Judas vai dizer, e destes profetizou também Enoque. Enoque era um profeta. O Enoque foi arrebatado, né, o sétimo depois de Adão. Ele disse, né, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Então Enoque é um homem que foi arrebatado, mas depois do seu arrebatamento veio um período de grande tribulação e veio o juízo. E ele disse, né, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Enoque não viu isso, né, o Senhor vindo dos céus. Noé literalmente não viu, né, mas viu os céus se abrindo, né, e o dilúvio caindo. Então, Enoque representa a igreja que foi arrebatada e Noé representa o povo que vai passar pela grande tribulação. E aí Enoque vai complementar dizendo o seguinte: estes são murmuradores, ou seja, queixosos de toda sorte. Lembra lá do pai de Noé, que estava reclamando porque Deus amaldiçoou a terra? Pois é. Aí ele vai dizer também, andando segundo as suas concupiscências, né? Andando segundo os seus desejos. Né? Lembra lá dos filhos de Deus que seguiram a Caim para se casar com as filhas de Caim? Então, elas seguiram o seu desejo, né? O seu desejo de se unir àquelas mulheres que aparentemente eram formosas. Né? E aí ele vai complementar, né? Cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Né? É triste. Né? Então, nós vemos aí, juntando todas as escrituras, juntando os contextos bíblicos, nós entendemos melhor o cenário da história do dilúvio. E aí, continuando aqui, o discurso de revolta contra Deus,
né, que a gente já tem frisado aqui bastante, onde vai dizer que Lameque, né, ele viveu 182 anos, depois gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará. Consolo. Noé significa consolo. Então, Noé, ele chama o seu filho de Noé porque este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Porém, como a gente disse, aí tem um versículo lá embaixo, de Gênesis 3:17, dizendo: Maldita é a terra por causa de ti. No caso, Deus falando para Adão. Adão amaldiçoou a terra. A causa da terra estar amaldiçoada é Adão, é de Adão, e não Deus, né? E aí, né, em Mateus 24:11, a gente vê de fato que lá no período de grande tribulação vai ter muitos falsos profetas e vão enganar muitos. E muitos vão colocar a humanidade contra Deus. E aí, né, depois desse período de apostasia, temos o sinal no céu, que a gente já falou, e a gente reforça aqui agora. Em Gênesis 7, versículo 11 e 12, diz, né, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ao 17 do mês, 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. A gente vai explicar o que seria isso, as fontes do grande abismo. E olha o que Gênesis 7 vai dizer. As janelas dos céus se abriram. Olha o céu se abrindo. Janelas dos céus se abrindo. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, esse fato das janelas dos céus se abriram, a gente também associa com Mateus 24, né? Porque Jesus falou, como relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, relâmpago está lá no céu. Ele diz, assim será a vinda do Filho do Homem, assim será a volta de Jesus. Ele diz, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, ou seja, tudo acontecendo nos céus. E assim como no dilúvio lá, a janela do céu se abriu, também no final, lá no período de juízo, da grande tribulação, os céus vão ser abalados, né? Jesus disse, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Assim como o juízo foi derramado no dilúvio, assim também Jesus vai voltar para trazer juízo sobre a terra. Não é o juízo final. Isso é outra coisa. Mas no final ali da grande tribulação, Jesus vai trazer juízo sobre o anticristo e sobre os que seguiram o anticristo. O anticristo, falso profeta e os seus seguidores. Aí uma representação, né, dos seus se abrindo, só uma ilustração. Então, para resumir, né, essa parte aí daquilo que a gente falou até aqui, né, e trazer de uma outra forma, então tenho repetido de formas diferentes para massificar. Pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser para poder entender parte por parte, fazer as comparações e até chegar a outras conclusões, chegando a falar para a gente também. Então, estamos aqui, os dias anteriores ao dilúvio, né? Gênesis 6 comparado a a Mateus 24. Os filhos de Sete e a grande tribulação. O que tem a ver os filhos de Sete com a grande tribulação? Então, a gente pegou aqui 3 nomes: Enoque, Matusalém e Lameque. Né? Então, primeiro, Enoque representa aquele que foi arrebatado antes da ira, né? Representa o arrebatamento da igreja. E aí, depois do arrebatamento de Enoque, a gente tem Matusalém, que significa o homem do dardo, né? Ou seja, a representação aí do aumento da violência entre, né, os homens que ficarem na terra. Lembrando que quem vai liberar a matança é um falso profeta, né, junto com o anticristo. E eles, por mais que eles odeiem a Deus, mas eles têm um peso religioso muito forte, né? E aqui diz que o aumento da violência, né, e fala do esfriamento do amor, a questão das guerras, o humor de guerra, o ódio, tudo isso na grande tribulação. Então está ligado ao fato aí do homem do dardo, né, do dardo, lembrando aí da violência, né, da guerra, e não de um dardo esportivo.
E o último nome aqui, a última pessoa, né, Lameque, ele reforça lá em Gênesis 5 a ideia da maldição sobre a terra, né? Então, ele mesmo, né, viveu pouco comparado aos outros, então a queda da perspectiva de vida, né, e também, né, estranhamente, o discurso de revolta contra Deus, né? E aqui a gente fala de uma profecia errada, porque ele disse que Noé iria consolar eles, né? Por conta, ao contrário de Deus que amaldiçoa a terra, né? Então Deus amaldiçoa e Noé traria consolo. Não, ele profetizou errado. Ele é um falso profeta. Por quê? Porque Noé trouxe consolo, não foi para os homens. Noé trouxe consolo, né? A gente vai falar mais, mas ele trouxe consolo para Deus. Ele agradou a Deus, ele consolou a Deus num período de grande tristeza de Deus, né? Então, a gente compara aí com a falsa profecia, né? Com o falso profeta. Então, né, juntando lá com a ideia de Mateus 24, existe a fome e a peste, né? Ou seja, ligada à questão da perda da perspectiva de vida, e os falsos profetas, que vão se levantar, em especial um ou falso profeta, na grande tribulação. Então, Enoque representaria o arrebatamento, depois Matusalém representaria as guerras, né, o ódio, a violência, o sangue derramado, e Lameque representa aí a fome, a peste, né, e o falso profeta. Mais uma ilustração, né, resumindo, os dias anteriores ao dilúvio, Gênesis 6 comparado a Mateus 24, então nós temos arrebatamento, nós temos a semana dos sete eu não expliquei aqui nesse vídeo, mas prometo que, se Deus nos permitir, a gente vai falar em outros vídeos, por que a gente está falando aqui da grande tribulação, como a semana dos sete, tem o 7, o número 7, já posso adiantar para você, você pode fazer sua pesquisa, o número 7 está totalmente ligado ao período do dilúvio. Você vai achar várias vezes o número 7. Faz uma pesquisa, procura lá quantas vezes aparece o número 7 na história de Noé. Tá bom? Depois comenta aí. E depois dessa semana dos 7, acontece o dilúvio, né? As janelas dos céus se abrem e acontece o sinal nos céus, a volta de Jesus. Bom, é interessante que, enquanto Noé está construindo a arca, existe um prazo para arrependimento, né? Deus, por mais que já estivesse totalmente irado contra a humanidade, Deus dá um prazo para eles se arrependerem, né? Em Gênesis 6:3 diz lá o seguinte: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Mateus 24, 21, 22, né, diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, assim, se Deus desse um prazo maior, até Noé estava arriscado a ou morrer ou ser contaminado, tá? Então, Deus abrevia o tempo, os homens viviam 900 anos, então 120 não é nada. Deus abrevia o tempo para salvar alguém, para salvar um grupo pequeno. Vai ser da mesma forma no futuro, tá? E aí, né, só uma pegadinha, como consequência da mistura, como consequência dos filhos de Deus se unindo às filhas dos homens, a gente tem de fato Deus arrebatando o justo para preservá-lo da ira. Nós temos de fato o aumento da violência indicada pela inspiração dos nomes, né, os nomes dos filhos de Sete sendo inspirados em nomes ruins lá da descendência de Caim. A queda da perspectiva de vida, então fome, peste, alguma coisa acontecendo na natureza, o dilúvio não aconteceu de nada, a natureza, a geografia, a atmosfera já estava tendo algum tipo de influência, né, na vida das pessoas. A apostasia, ou seja, a permissividade, comendo do que não deveria, bebendo do que não deveria, né, enfim, fazendo o contrário, né, e se apostatando de Deus, acusando Deus da corrupção, né, e os sinais nos céus, né, o próprio dilúvio em si, né, mas antes disso Deus dá um prazo. Mas o surgimento dos gigantes é uma consequência da mistura? Eu pergunto isso porque ainda muita gente pode estar confusa. Muita gente ainda pensa que os gigantes surgiram após a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens.
Porém, isso não é verdade. Tá? O que surge como consequência da mistura são homens ainda mais violentos. São gigantes ainda mais violentos. Já existiam gigantes antes e agora vão existir gigantes também. Só que esses gigantes, esses líderes do reino de Deus, esses líderes religiosos são piores dos que os líderes antigos. Esses guerreiros são piores do que os guerreiros antigos. A violência de um povo de Deus que não tem Deus, que expulsou Deus, que se afastou da fé, um religioso sem Deus é pior do que alguém que não conheceu a Deus. E aqui diz, né, os gigantes não surgiram após a união entre os filhos de Deus com os filhos dos homens, né, para que fique claro. E aí, né, mais uma pergunta, será que ter gigantes entre os filhos de Deus foi intencional? A sociedade pós-diluviana, ela estava buscando socorro no homem. A gente viu lá o pai de Noé falando, esse vai ser o nosso consolo. Noé vai nos trazer consolo. Então, eles estavam buscando o socorro no homem. Será que isso aconteceu de uma outra forma? Será que isso aconteceu? Será que eles pediram socorro ao homem? Eles confiaram no socorro de homem de outras formas? Então, assim, a prova de que a sociedade aqui está pós, mas na verdade é pré, né? A sociedade pré-diluviana estava buscando socorro no homem. Então, a prova é de que o pai de Noé acredita que Noé vai trazer consolo para eles. Mas será que o fato deles se unirem às filhas de Caim, né? Eles se unirem àquelas mulheres, será que eles estavam já na intenção de gerarem gigantes entre os filhos de Deus? Será que o fato de surgirem gigantes entre os filhos de Deus foi intencional? Será que eles se uniram aos descendentes de Caim para eles também terem seus representantes? Do tipo, vamos ter os nossos gigantes, porque os nossos gigantes vão nos defender dos gigantes deles. Vamos ter os nossos homens poderosos, vamos ter a nossa liderança forte para que a gente não ceda diante dos nossos inimigos. Isso acontece hoje na política bem fortemente, né? Aqueles que defendem a ideia de que a igreja tem que ter político entre os partidos, né, na Câmara e tudo mais, para defender a igreja. Só que o que tem acontecido com esses políticos, com esses representantes da igreja lá, né? É triste, né? Então, é bem parecido com a história do dilúvio, né? Mas tristemente ainda vai ser pior mais para frente. Então, a ideia é que a gente concluir o primeiro tópico, que é nos dias anteriores ao dilúvio, e começar a falar de Noé. Por isso que hoje a gente já falou mais bastante sobre a pessoa de Noé, né? Então, o tema, né, dessa próxima etapa que a gente vai entrar seria Noé, o herdeiro da justiça, né? E a gente coloca aqui que a primeira ideia, né, a primeira proposta é de apresentar Noé como o gerador de expectativas. Por quê? Por que Noé gerou expectativas? A gente percebe, né, tanto em Gênesis 3, em Gênesis 4, que a terra estava amaldiçoada, mas em Gênesis 5, os filhos de Deus, eles vão dizer que Noé traria consolo sobre essa terra amaldiçoada. Então, Noé, seu nascimento, gerou grandes expectativas. Aqui tem uma imagem, né, de um pai, de uma mãe, né, surpresos, alegres com seu bebezinho. O que eles viram no Noé, quando Noé nasceu, que eles falaram assim: Noé vai nos salvar. Noé vai nos trazer alívio. Será que Noé foi um dos gigantes que nasceu depois? Não sabemos, né? Noé significa repouso, consolo, e aqui completando, né? Sossego, descanso. E interessante que a palavra arrependimento, também citada em Gênesis 6, está totalmente ligada ao nome de Noé. Naham. Naham significa consolo, satisfação, né? Só que Naham, além de trazer essa ideia de consolo e satisfação,
Também tem a ideia de pesar, de entristecer, de arrependimento. Então, como o texto está aqui embaixo, né, dizendo, a palavra Noé tem a mesma raiz da palavra arrependimento, que também aparece em Gênesis 6. Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, esse arrependeu, né, justamente está ligado aí à palavra Noé. Pelo que podemos ver, né, a palavra Nahan, arrependimento, tem significados contrários no hebraico. Né? Então, tanto Nahan, né, arrependimento, significa consolo, satisfação, descanso, repouso, também tem essa ideia de pesar, entristecer, arrepender-se. Isso mais para frente a gente vai explicar. Mas eu queria concluir nessa mensagem de hoje trazendo o seguinte: Deus ele não é pego de surpresa. Deus ele não fica surpreendido quando a gente acerta e também não fica surpreendido quando a gente erra. Ele já sabia que Adão, que a humanidade, que nós iríamos falar. Ele sabia que o seu povo, que os seus filhos, que um agrupamento de filhos de Deus iriam falhar. Falhou lá no período pré-diluviano, falhou na história de Israel. E será que na igreja também iria falhar? Pois é, Jesus afirmou isso, né? Em Mateus 13, através daquelas 4 parábolas, Jesus estava mostrando o futuro da igreja, né? A igreja que eu digo física, né? Instituição igreja, não a igreja de Jesus espiritual. Então, por mais que o dilúvio, né, como um juízo, né, ele pode ser até representado como um choro de Deus, né, como essa tristeza de Deus. O dilúvio vem como uma resposta de um sofrimento de Deus por conta da sua criação que falhou. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos a pessoa de Noé, que trouxe alegria para o coração de Deus, trouxe prazer, trouxe contentamento para o coração de Deus. Então, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, pode ser impedido. Ainda que hoje você ache que está tudo errado, tudo contrário, que não deveria estar acontecendo as coisas que estão acontecendo e você pode até se questionar por que Deus permite, por que Deus não faz nada, entre aspas, né? Mas tem gente que acha que Deus não está fazendo nada. Por que Deus não acaba logo com isso tudo de uma vez? Calma, calma, tudo tem o seu tempo, Deus está no controle da situação. E não é a primeira vez que as coisas ficam confusas, nebulosas, escuras. Não é a primeira vez. Assim como lá no passado, Deus tinha uma resposta. Hoje, Deus tem uma resposta. No tempo certo, Deus irá agir na sua vida em particular, na sua família em particular, na sua igreja e na face de toda a terra. Creia nesse Deus. Descansa nesse Deus. Aproveita esse período da longanimidade de Deus e se apega, anda com Deus, como Enoque andou, para ser levado antes do sofrimento, do período de grande aflição ou do período de grande tribulação que a terra vai passar. Não faça isso por medo. Faça isso porque Deus é bom, porque Deus te ama, porque Deus tem projeto, porque Deus tem algo maravilhoso esperando para você lá na frente. Uma história nova, tudo lindo para a glória do seu nome. Eu quero estar lá. E você? Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida, tua casa, né, a tua congregação, em nome do Senhor Jesus. Abraço e até a próxima.